No Ideias da Aldeia de hoje, nós vamos falar de um recurso natural que pode ficar escasso em nosso planeta. Nós vamos falar de água e de meio ambiente de maneira geral. Para falar desse papo, eu recebo a professora Berta Becker, doutora em Geografia e coordenadora de diversos projetos de pesquisa e elaboração de políticas públicas no Ministério do Meio Ambiente. Professora Berta, é um prazer recebê-la no Ideias da Aldeia. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Bom, a senhora veio ao Acre acompanhando o superintendente da Agência Nacional de Águas, o Dr. Ney Maranhão, participar de uma reunião de apresentação do chamado Plano Estratégico da Margem Direita do Rio Amazonas. Que plano é esse, professora Berta? Bom, primeiro eu preciso dizer que eu não sou uma especialista em água, propriamente dito, embora reconheça o valor estratégico realmente da água hoje, né? Não só um recurso escasso no planeta, para nós ainda não é, mas se a gente não tratá-la bem, ela vai acabar sendo, né? E também porque a água tem além de ser estratégica nesse sentido, com recursos escassos, ela tem possibilidade de como nova fonte de energia, né? Através do isótopos de hidrogênio. E tem muita gente no mundo fazendo essa pesquisa para ver, hoje em dia, com a crise da energia. Então, ela pode ser não só uma fonte de energia hidroelétrica, como dessa separação dos isótopos de hidrogênio e aí conseguir fazer uma fonte de energia poderosíssima. Mas é difícil o armazenamento desse tipo novo de energia, mas assim mesmo há pesquisas importantes nesse sentido. Então, a minha ligação com esse plano estratégico, e por isso aceitei o convite do Dr. Ney, não só porque fui uma das consultoras do plano, teve vários consultores, mas porque vinha para o Acre. E eu aproveito, sabe, a Amazônia é uma paixão. Quando tenho oportunidade, eu venho em loco, porque eu gosto de ver as coisas, como estão mudando, conversar com as pessoas, né? Não adianta ficar lá no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, falando da Amazônia. Não é o meu feitio, eu gosto de andar por aí. Mas a coisa interessante da minha ligação com o Dr. Ney é que eu fiz um estudo para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, no tempo do ministro Mangabeira, e fiz um estudo chamado Articulando o Complexo Urbano com o Complexo Verde. E nesse estudo justamente como as cidades deveriam estar muito mais ligadas à floresta, processando produtos florestais, industrializando e organizando a floresta, porque sempre foi assim, desde os primórdios da colonização, e desde os índios, que as descobertas arqueológicas estão mostrando a importância enorme das cidades na época dos índios, né? Não vamos entrar nisso agora. Então eu tentei mostrar isso, e aí eu descobri uns estudos do IBGE que eles mostravam uns mapas da vegetação original, deve ser do tempo do Pedro Álvares Cabral, e a vegetação em 2006. E todo mundo ficava horrorizado de ver o vermelho que mostrava a coisa antrópica, a destruição. E a mim o que chamou a atenção foi a extensão do verde ainda existente do que era a chamada floresta ombrófila densa. Olha só. Então, a natureza tem o seu próprio zoneamento, que é a floresta ombrófila densa, verde, densa, porque o nome está dizendo que ela é densa. As árvores demoram, às vezes, 100 anos para crescer, 150. Depois tem a floresta ombrófila aberta, que é onde o Acre está inserido. Rondônia, uma parte do Pará. Depois vem a floresta de transição e depois vem o Cerrado. Uma coisa fantástica, de norte para sul. Então, o que foi destruído mais foi o Cerrado, 50% praticamente. A floresta de transição também, 50% mais ou menos da floresta aberta, Rondônia, Mato Grosso, está sendo destruída, é a área da fronteira agropecuária agora. E, finalmente, a floresta ombrófila densa, o grande verde que ainda está relativamente preservado. Quer dizer, ali você tem, essa zona é marcada pela linha de cachoeiras, quando você passa do Planalto Cristalino para
a área sedimentar da bacia do Amazonas, e aí começa a circulação fluvial, ainda é maior, pouco povoado, uma área pouco povoada, com circulação fluvial, e a floresta densa. E aí vem a calha do Amazonas, então estou falando isso, acho que fica claro, né, para os espectadores, onde Manaus é a grande capital, o resto são cidades pequenas na calha. Né? E quando eu fiz o trabalho baseado nisso, e estou lutando muito pela defesa do coração florestal, que já que ele ainda está relativamente bem conservado, nós temos que lutar para que ele seja mantido. E apresentei nesse estudo várias atividades diferenciadas. A defesa do coração florestal, para mim, não é só fazer área protegida, é fazer o uso adequado dos recursos, que sejam capazes de manter o coração. E para cada área da floresta aberta, então, novas propostas. Esse estudo básico, desculpe estar falando disso, que não é propriamente dos afluentes, mas vou chegar lá. Eu utilizei também como base do macrozoneamento ecológico e econômico da Amazônia, que eu acabei de fazer para o Ministério do Meio Ambiente em fins de 2009. E foi posta consulta pública durante 2 meses. Já foi aprovado e deve estar saindo por aí, publicado. Mas já constou já estava online no Ministério do Meio Ambiente. Essa base, o macrozoneamento, reconhece isso, o coração florestal, as áreas de fronteira agropecuária, não é? Na área de mata aberta, transição, e o cerrado, né? Como áreas diferenciadas dentro da Amazônia. Bom, acontece que essa visão, né, do zoneamento da própria natureza foi incrível, porque ela serviu também, ela teve completa afinidade com o estudo dos afluentes na margem direita do Amazonas. Né? O Dr. Ney realmente viu uma coincidência fantástica, né, nas bacias dos rios da margem direita, essa mudança, né, a partir da linha de cachoeiras e da mudança da vegetação. E isso tem uma maior importância em relação aos recursos hídricos. Quer dizer, muda o embasamento geológico, muda com as cachoeiras, cristalinas e sedimentar, muda a vegetação completamente, né? A circulação, porque aqui na Mata Aberta você tem muito mais estradas, cidades mais importantes. Na Mata Densa é a circulação fluvial, um povoamento muito fraco, né? Baixa densidade demográfica, né? E muda, evidentemente, as águas, mudam as águas. Entendo. Então foi uma coisa fantástica, porque, né, você está vendo, isso que eu acho que é importante. E por isso eu aceitei a sedução do Dr. Ney, porque você está havendo uma convergência de visões, né, de pesquisa e de visões, e essa convergência eu acho crucial para a Amazônia, porque até agora você tem, às vezes, boas ideias, até boas políticas, mas completamente desarticuladas. Né? Isso é um grande problema na Amazônia. Então, essa convergência de visões e de possibilidade de articulação de ideias e de estudos, eu acho fundamental e dou a maior força. Bom, pensando essas convergências de estudos, esse equilíbrio de várias visões, como a senhora bem colocou aí, a gente pode observar o seguinte: são muitas diferenças dentro de uma mesma Amazônia. A convergência dessas políticas pode melhorar um processo de desenvolvimento nessa região? Não, mas sem dúvida alguma. Eu acho que pode, não deve vir. Eu acho que é uma carência e que todos os pesquisadores da região sentem isso, não é? Então, se você não tem articulação, perde-se boas ideias e boas ações, não é? E o zoneamento é um elemento muito importante. Até agora é muito desleixado, a gente faz, em geral, fica no papel, não é? Mas eu acho que agora, como se diz em boa gíria carioca, está caindo a ficha. As pessoas estão
entendendo que o zoneamento é útil como base tecnocientífica de uso do território. Professora Berta, muito se fala no desenvolvimento sustentável da Amazônia, na ocupação sustentável da Amazônia. Eu me lembro que nos anos 50, 60, nós tínhamos muitos projetos nacionais de interiorização para o Brasil. Na Amazônia se via isso claramente, talvez sem a devida preocupação ambiental, mas se tinha, né? E eu percebo que hoje parece que isso deu uma diminuída, diminuiu pelo menos de intensidade. E observando algumas entrevistas suas, me chamou a atenção um termo litoralização. A senhora acha que nós estamos hoje vivendo um certo predomínio de desenvolvimento para uma faixa litorânea do Brasil, já que todo mundo hoje se preocupa com exportar, com o que se tem, mandar para fora? Por um lado, você tem uma expansão, né, da exploração da madeira, da pecuária, a expansão para o interior, fronteira, mas na borda da Amazônia, né? Embora alguns mapas me mostrassem que está havendo exploração de madeira nos vales do próprio coração florestal, que me deixou muito triste. Mas a força muito grande que está havendo nos últimos anos é na litoralização. Portos, né? E novas siderúrgicas no litoral. Por quê? Porque o Brasil está seguindo há anos um caminho de exportador de commodities. Né? E aí, realmente, o litoral... Quer dizer, você precisa das duas coisas, porque a commodity, às vezes, não é produzida no litoral. Mas a litoralização muito grande no sentido da exportação, da criação, da logística, da ligação das estradas com os portos secos, né? E os portos litorâneos, propriamente dito. Nesse sentido que eu estou falando. E a densidade da população. O crescimento urbano do litoral, uma coisa brutal, né? Muito forte, tem sido muito forte. Agora, ao mesmo tempo, como eu disse, tem algumas coisas de interiorização que eu vou chamar a atenção de uma que eu acho extremamente importante na Amazônia, que tem sido os campi universitários. Isso eu acho uma coisa nova no Brasil, relativamente, e extremamente importante. O que seria isso? Porque as universidades federais e até estaduais do Amazonas, do Pará, eu acho que de Rondônia também, não sei se o Acre já tem isso, elas estão criando campos avançados em cidades do interior, né? Extensões. Então, isso é uma coisa nova que se registra na Amazônia e que eu acho extremamente importante, e tem uma procura fantástica. Quer dizer, uma sede realmente de conhecimento no interior, mostra essa sede de conhecimento, e esses campi universitários, hoje, o campus, e no plural é o campi, são os campi, tem sido um sucesso extremamente importante. Importante no sentido da expansão do conhecimento. Teria que adequar bem os currículos às problemáticas regionais. E o olhar do governo federal para essa parte do Brasil quando se pensa em desenvolvimento? Como é que está hoje? Bom, eu gostaria de dizer o seguinte, já que o senhor me perguntou, eu já aproveito. Esse tal de desenvolvimento sustentável, que é um termo, uma expressão que entrou no gosto das pessoas, tem uma difusão enorme, brutal, mundial, e não tem conceito claro. Mas ele teve essa enorme difusão justamente porque não tem um conceito claro. Como não tem um conceito claro, todo mundo se apropria, né? Todo mundo se apropria e todo mundo está de acordo. Não tem ninguém contra o desenvolvimento sustentável. Mas, afinal de contas, o que é? Então, eu vou dizer o seguinte, nós temos que tomar cuidado, porque quando um termo chega à bandeira de todo mundo, ele não é bandeira de ninguém. Todo mundo, serve para todo mundo? Para mim, eu já tenho desconfiança. Eu quero só chamar a atenção do seguinte, o conceito, não é um conceito, a noção proposta no relatório Brundtland, que é essa que é difundida, que não é clara, ela tem um viés geopolítico muito forte. Por quê? Porque
ela é uma mensagem endereçada para os países subdesenvolvidos e propõe um único modelo, que é o modelo de desenvolvimento local, rural e controle da natalidade. Este é um modelito para as gerações futuras, que é endereçado para os países subdesenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos, absolutamente não é isso que está acontecendo. Ao contrário, o desenvolvimento sustentável é sinergia total entre processos e produtos. Está entendendo como é que é? Como se chama isso? Ah, meu Deus, é você não desperdiçar nada. Uhum. Isso, e a valorizar diferenças para complementaridades. Esse é o desenvolvimento sustentável que está vindo nos países desenvolvidos, né? Sinergia total entre processos e produtos, desperdício mínimo zero e valorização das diferenças para complementar. Muito diferente de desenvolvimento rural, local e controle da natalidade. Professor, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa questão ainda dessa confusão do que seria esse conceito. Eu só queria terminar um pouquinho. Claro, pode, claro. Eu só queria terminar para dizer o seguinte, então, vamos abandonar? Não, nós temos que criar o nosso caminho. Desenvolvimento sustentável é um processo de mudança, que continuamente é aperfeiçoado, que envolve dimensões sociais, econômicas, ambientais e políticas. Não esquecer, porque claro, sem política não se faz desenvolvimento nenhum. Nenhum, é verdade. Nem sustentável, nem insustentável. É verdade. E, além disso, ele pode ter múltiplos caminhos. Isso é fundamental. Ele deve envolver múltiplas dimensões e nós temos que saber qual é o caminho que é bom para nós. Está entendendo como é que é? Está de acordo? Claro. Está entendendo? Essa é a questão. Vai acabar com essa Brundtland que não tem nada a ver. Nós vamos falar ainda um pouquinho sobre essa confusão de conceitos de desenvolvimento sustentável, mas isso é papo para o próximo bloco. Não saia daí. Desculpa, então já me adiantei. Não, mas você não tem razão, tem que falar essas coisas. Não, mas ainda tem assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. O Ideias da Aldeia está de volta. Hoje o programa que está sendo gravado aqui na Biblioteca Pública no centro de Rio Branco e eu estou conversando com a professora Berta Becker. Professora, nós fechamos o primeiro bloco falando um pouco dessa confusão desse conceito de desenvolvimento sustentável, que a senhora disse que é um conceito aberto e que todo mundo se apropria, todo mundo quer fazer parte, né? Até por esta amplitude e falta de definição clara, né? Falta de definição clara e que há uma diferença de visão entre o que se está trabalhando aqui com os principais países envolvidos pelo mundo. Bom, pensando assim, foco na Amazônia. Como então pensar um projeto de desenvolvimento respeitando a Amazônia, seus aspectos culturais, sociais, com a ideia de desenvolver? Pois é. A minha tese, a minha ideia básica, eu acho que a gente deve escolher um caminho de desenvolvimento sustentável. Como eu estava dizendo, né? O desenvolvimento sustentável pode ter múltiplos caminhos de acordo com as diferentes sociedades, como foram forjadas historicamente e geograficamente. Elas terão caminhos diferenciados. No caso da Amazônia, já teve várias experiências de desenvolvimento sustentável e nenhuma deu muito certo até agora. Tem que escolher um caminho de desenvolvimento. Então tem que saber, eu acho que nós, a sociedade, os cientistas, a sociedade amazônica, principalmente o governo, todo mundo tem que estar muito atento às propostas que são feitas, para ver se realmente aquilo corresponde ao caminho que poderá levar ao desenvolvimento sustentável. Tá? Então eu vou dar um exemplo, agora é uma grande
difusão também de um projeto chamado REDD, não sei se vocês sabem, REDD, redução do desmatamento, redução das emissões de gases de efeito estufa por desmatamento e degradação, redução. Ou seja, propostas de financiamento que se pagariam, não sabemos ainda direito a quem, se são os proprietários das florestas que vão receber o dinheiro, são as populações, se é o governo. Enfim, financiamento de países fortemente emissores lá fora, os países desenvolvidos, pagariam a nós para nós não desmatarmos e, portanto, não emitirmos gases de efeito estufa. Porque agora tudo virou mudança climática. Né? Os homens, a sociedade, tudo isso não interessa. Estamos diante do apocalipse. Now. Não digo que a gente não deva tomar cuidado. Sim, temos que tomar cuidado. Mas espera aí, nós temos os homens vivendo, problemas de emprego, né? Sim, claro. Que tem que ser levados em conta também. Então, essa proposta vem no âmago da questão da mudança climática para impedir as emissões de gases de efeito estufa. Os países desenvolvidos pagam para a gente não desmatar e não degradar. Eu, por exemplo, sou contra este projeto. Isso, para mim, não é desenvolvimento sustentável. Que caminho de desenvolvimento sustentável? É o que o senhor estava me perguntando. Um novo padrão de desenvolvimento, um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Um novo modelo, porque este que está aí... Então, veja bem, tem uma proposta de financiar o não desmatamento. Qual é o modelo atual vigente? O modelo atual vigente é de expansão de fronteira, derrubada da floresta e do cerrado, da mata do cerrado, pastagem, soja e agora até cana, nas áreas deflorestadas. E se for só nas áreas deflorestadas, tudo bem, mas né, tentando ir adiante. Esse modelo atual nós não queremos. Eu quero a defesa. Eu não chamo mais de proteção, porque não é só área protegida, é um novo padrão, novo modelo de desenvolvimento. Deixa eu ser mais clara. Nós temos um modelo vigente, que é um modelo que destrói a floresta, o cerrado, né, para expandir a produção. E tem um modelo que vem de fora, uma proposta de pagar para não desmatar. Para mim, os dois não são bons. Por quê? Porque esse que paga para a gente desmatar elimina o esforço por um novo padrão de desenvolvimento. A floresta só será mantida se ela tiver valor econômico através da produção. Nós vivemos no sistema capitalista. Não adianta só proteger. Proteger é importante, mas não é solução para tudo. E também pagar para não desmatar, pagar para não fazer nada. Também acho ruim. Nós temos que ter, um esforço pelo desenvolvimento. Um padrão de desenvolvimento que atribua valor econômico à floresta em pé, para que ela possa competir com as commodities. Se ela não tiver valor econômico no sistema capitalista, ela não compete com a pecuária, com a soja, com nada, estou entendendo? Então, nós temos que descobrir que produção e como produzir. Esse é o desafio da Amazônia. O que produzir em cada uma daquelas zonas que a natureza estabeleceu e como produzir. É um novo padrão de desenvolvimento e que respeite esse zoneamento da natureza. Então, no coração florestal, que ainda está relativamente preservado, o que tem que ser produzido aí? Extrativismo moderno, avançado, de ponta, com industrialização dos produtos, serviços ambientais, desenvolver, estudar, não é só carbono, não é só mercado de carbono. Os serviços ambientais que a floresta presta, só carbono é desmerecer a floresta é riquíssima. Já tem algumas experiências que podemos citar? Eu acho que já tem experiências sim, mas eu não poderia citar, provavelmente citar, eu sei, mas não tenho registrado assim para poder agora dizer quais. Né? Mas o pessoal está estudando, é difícil atribuir valor, mas serviços ambientais, a floresta tem um valor enorme e reduzi-la só a carbono é ridículo. Não é? As cidades têm uma importância enorme na Amazônia.
Sempre tiveram. E são mal equipadas, não prestam serviço nem à população, nem para a produção. Tem que ser equipadas. No meu estudo, eu propus o fortalecimento de uma rede de cidades no contato do coração florestal com a mata aberta, para poder industrializar os produtos. Tem que ter industrialização, senão não tem pouquíssimas cadeias produtivas completas na Amazônia. Por quê? Porque tudo é exportado, o processamento se dá lá fora. Não, tem que industrializar e fazer a cadeia completa aqui. Eu estou dando alguns elementos do meu modelo de desenvolvimento, do meu caminho de desenvolvimento sustentável. Está entendendo a diferença? Agora a ideia Desculpe, na mata aberta, área de mata aberta, a madeira tem que ter uma industrialização rica. É ridículo. A Amazônia, com a madeira que tem, não tem indústria madeireira de ponta. Como é que pode isso? É verdade. E outra vez, cidades importantes, o próprio Rio Branco, Porto Velho, que podem industrializar madeira e servir para o coração florestal, para as cidades do coração florestal. Olha o intercâmbio. Está entendendo? Coisas desse tipo, não é que eu proponho como um caminho de desenvolvimento. Usar sem destruir, industrializar sem destruir, até as etapas da industrialização. Agora estão querendo fazer dendê, palma, na Amazônia Oriental. Eu estive lá na reunião, há 15 dias atrás. Pelo amor de Deus, falam em bioenergia, nhaco-nhaco. E chega na hora H, vai tudo exportar. Exporta o óleo bruto. Ou a Amazônia processa os seus produtos com a industrialização para deixar riqueza, emprego aqui, ou então vai continuar sendo a grande exportadora. Ou então vão pagar para a gente não fazer nada. Quem vai receber esse dinheiro? O financiamento do RED. Verdade. Agora, essa ideia por exemplo, para investimento, preciso ter interesse, claro, para os investidores, para os possíveis investidores. Já está claro, por exemplo, o valor da floresta em pé? O senhor tocou num ponto muito sério. Não está claro. E aí entra o papel do Estado. O Estado tem obrigação de estimular isso. E mesmo de fazer quando os empreendedores não fazem. O Estado tem que induzir, para o próprio Estado, eu acho que o governo, né? Nem a sociedade, nem o governo. Ainda não caiu a ficha, como se diz, da importância estratégica do coração florestal da Amazônia inteira e do coração florestal, que ainda está relativamente. Ainda não caiu, apesar de já se falar em integração amazônica sul-americana. Lá fora, no exterior, o valor estratégico da Amazônia já está reconhecido. Mas aqui dentro do país ainda não. Né? A bioprodução, só tem a Natura lá, fazendo, mas chama, a coisa dos fármacos, os produtos farmacêuticos, o problema da saúde pública no Brasil. Já imaginou se a exploração dos fármacos na Amazônia pudesse ser desenvolvida e atender a saúde pública brasileira? Eu acho, por exemplo, já tem duas coisas muito importantes, que é a Fiocruz em Manaus, que estabeleceu um centro de pesquisas, e o Butantan em Santarém. Isso eu acho que são avanços, se puder articular, está entendendo? Avançando para a saúde pública, fármacos, fitoterápicos, uma riqueza enorme da biodiversidade. E a energia solar? Ninguém fala nela, mas em 1950 teve um cientista, acho que inglês ou americano, ele dizia: a grande potência para o futuro serão as potências equatoriais, porque terão a energia solar. Ninguém quer saber de energia solar, só quer saber de hidrelétrica. Verdade? Eu acho que uma ou outra hidrelétrica a gente tem que construir, mas também não 20 hidrelétricas para arrebentar com a floresta toda. Então existe um discurso de desenvolvimento sustentável, mas eu não vejo um caminho de desenvolvimento sustentável, como é o que eu estou propondo, como hipóteses e sugestões que muita gente pode complementar e propor outras coisas. Porque na prática ainda você está preso às coisas convencionais, que são rodovias, hidrelétricas.
Eu entendo, não é fácil, porque o potencial hidrelétrico da Amazônia é uma coisa brutal. E o país precisa se desenvolver. Mas tem que pensar muito mais ao escolher e fazer hidrelétrica. Não pode ser assim, se você quiser fazer um desenvolvimento sustentável. E tem que pensar na energia solar. São as coisas do futuro. A Amazônia é o potencial de futuro que já se faz presente, porque as novas tecnologias permitem. E nós não estamos vendo o potencial de futuro da Amazônia, que pode se desenvolver com as novas tecnologias. Nós estamos presos ainda, sabe, ao padrão de rodovia, de hidrelétrica, que tem que ser construída uma ou outra, mas não em massa. Acho que tem que pensar na energia solar. Sem dúvida. O futuro, tá entendendo? Esse é o futuro. Esse é o futuro. Mas isso, o povo, nem a sociedade, nem o governo ainda, se não tiveram ainda a ficha caída. Professora Berta, eu queria agradecer muito a sua participação no Ideias da Aldeia de hoje. Obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado e até a próxima.